Ok. Continuando aqui, o que eu vou fazer é instalar um loader para carregar o arquivo JavaScript utilizando o Babel Loader, tá bem? E aí é aquela questão, né? Mas por que um loader e por que não um plugin? Porque eu não posso simplesmente pegar um arquivo JavaScript que foi escrito numa linguagem mais moderna e transformar ele num JavaScript com uma linguagem mais antiga, né? Mais ou menos do jeito que a gente fez, por exemplo, aqui utilizando o Sass, né? Eu tenho aqui eu tenho um options e eu tenho o plugin que usa um plugin autoprefixer, né? Por que não poderia ser dessa forma? Bom, basicamente, o que a gente vai precisar fazer, pessoal? A gente vai usar um loader para que a gente possa carregar arquivo JavaScript escrito com ES6 ou posterior, né? Versões mais novas, tá bom? Então, o conceito é um pouquinho diferente do que, por exemplo, a gente trabalhou aqui com autoprefixer, por exemplo, tá? Mas basicamente é a mesma coisa. Quando eu colocar aqui um loader dentro aqui de Rollers para carregar arquivos JavaScript, a gente vai conseguir carregar arquivos JavaScript escritos de uma maneira mais moderna. É basicamente isso, tá bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova regra aqui. Olha só. Vou criar uma nova regra, tá bem? Opa, aqui não, deixa eu voltar para cá. Desse jeito. E aqui eu vou fazer um teste, da mesma forma que a gente fez com o CSS ali embaixo, tá? Então, vamos lá, olha só. O que eu vou testar aqui, pessoal? Arquivo que termina com extensão .js, tá? Então, eu vou escapar a barra, né? .js aqui, vou escapar o ponto, aliás, utilizando a barra, tá bem? .js, e eu quero dizer que esse cara vai terminar com .js. E sempre que eu estiver tratando de um arquivo .js, ou seja, sempre que eu estiver importando um arquivo .js na nossa aplicação, eu quero utilizar um loader desse jeito, tá? A gente ainda não instalou, vamos instalar em seguida, tá bem? Então tá lá, temos aqui um loader e eu poderia passar aqui, por exemplo, olha só, Babel Loader, que é o nome do loader que a gente vai instalar, tá? Só que eu não vou poder fazer dessa forma, ok? Por quê? Porque esse plugin ele precisa de algumas configurações. Então, se ele vai precisar de algumas configurações, eu não vou poder utilizar um array. Eu vou ter que utilizar aqui um objeto, ok? E este objeto, sim, vai ter uma propriedade chamada loader e agora sim vai ser o Babel Loader, desse jeito, tá? E o Babel Loader, ele precisa saber quais são, né, quais as features que eu estou utilizando no meu JavaScript, no meu código fonte, tá? Então, eu vou utilizar um conjunto pré-definido aqui de features que vai trabalhar, né, que vai verificar, digamos assim, quais browsers que eu vou dar suporte, tá bom? E para isso, eu vou utilizar aqui um objeto chamado options, desse jeito, tá? E esse options vai ser um outro objeto, e esse cara vai ter o presets, ou seja, as definições, tá certo? E aqui, sim, eu vou colocar um array, e agora, aqui, babel, /env. Ok? A única coisa que está faltando aqui é eu excluir os arquivos JavaScript que estão dentro de Node Modules. Então vamos fazer isso agora, olha só. Vou colocar aqui um exclude, desse jeito, e aqui vai ser uma expressão regular Node Modules, desse jeito, também. Tudo que tiver dentro de Node Modules, ele vai ignorar e não vai passar pelo Babel Loader, tá bom? Maravilha. Então, basicamente é isso, pessoal. Vou salvar este cara daqui e vamos agora instalar o que é necessário, né? Então, vou abrir meu terminal e vamos lá. npm install. Eu vou primeiro instalar o Babel preset env, desse jeito, tá? Desse jeito. E este cara está na versão 7.8.4, 7.8.4, ok? E eu também vou instalar o Babel Loader. Babel Loader.
E este Babel Loader está na versão 8.06. 8.06. Desse jeito. Ambos como dependência de desenvolvimento. Vou dar um Enter. Se não escrever certo, não vai funcionar. É Babel Env. Desse jeito, agora sim. Babel Env. Ok. Tudo foi instalado normalmente. E o que eu vou fazer agora? Aqui, npm run. Jogar o build aqui. E vamos esperar um pouquinho. Já deu um errinho aqui. Vamos tentar entender por quê. Ele vai dizer aqui quais foram os erros. Olha só. Cannot find module Babel core. E ainda bem que deu erro, né? Na verdade, eu não instalei o Babel Core, eu instalei o Babel Loader para carregar, para que eu consiga importar arquivo JavaScript escrito com S6 dentro do Webpack, e eu também instalei o preset, mas eu não instalei o core do Babel. Graças a Deus deu erro, tá? Senão eu ia achar bem estranho. Então vamos lá, npm install Babel, aqui é @babelcore, Babel. E este cara está na versão 7.8.4, 7.8.4, tá bom? Assim como o Babel Preset Env, tá bem? Então, vou dar um Enter. Esse cara também ele vai colocar em dependência de desenvolvimento, tá bem? Agora sim, vou dar um Enter. Ok, executar o build, npm run build. Ok, vamos dar uma olhadinha no nosso Chrome. Vou dar um F5 aqui. E tá lá, ele deu um erro, provavelmente. Olha só, aqui esse erro já era esperado, tá? Regenerator runtime is not defined, tá bom? Por que isso daqui acontece, né? Isso aqui acontece pelo seguinte, a gente precisa passar por um transformador de runtime, tá bom? O que isso significa? Significa que o Babel, ele usa internamente algumas funções que vão precisar ser levados para o bundle, para o arquivo de bundle, tá bem? Então, como algumas coisas que a gente utilizou não estão na especificação do JavaScript, né? Algumas coisas elas não foram levadas, digamos assim, para o bundle através do preset env, tá? Então eu vou precisar fazer com que algumas coisas, no nosso caso aqui, por exemplo, o generator runtime, eu vou precisar de algumas coisas que sejam levadas para o arquivo de bundle, tá bom? E para isso eu vou instalar dois plugins, tá? Eu vou instalar o Babel Runtime e também o plugin Transform Runtime. Eu vou precisar desses dois plugins para que isso funcione, tá bom? E esses plugins, eles vão precisar ser levados para produção, tá? Então a gente não vai poder instalar em ambiente de desenvolvimento agora, tá bem? Então olha só, npm install. Eu vou instalar aqui o Babel Runtime, Este cara está na versão também 7.8.4, e eu também vou instalar o Babel Transform Runtime, tá? Então, Babel Transform Runtime, desse jeito, tá bom? O que faltou um plugin aqui na frente, perdão, plugin menos transform runtime, ok? E este cara está na versão 7.8.3 agora, tá bem? 7.8.3 plugin transform runtime. Vou dar um enter. Aí eu vou vir aqui no meu webpack config e aonde eu utilizei aqui os options, né? Onde eu passo, opa, aqui no lugar errado, aqui em cima, olha só, options, eu faço aqui Babel Env, né? Eu vou colocar mais uma opção aqui, que são os plugins que eu vou utilizar no nosso Babel, tá bem? Então, plugins, no plural, ele vai receber um array, porque eu posso ter mais de um plugin, ok? E aqui, então, eu vou colocar, o @babel plugin, olha só, @babel plugin transform runtime,
desse jeito, tá? E como segundo parâmetro aqui nessa array, eu vou passar um objeto, aqui, um objeto desse jeito. E esse objeto eu vou ter uma única opção, regenerator, passando aqui, deixa eu colocar aqui entre aspas, regenerator true, desse jeito, ok? Salvei, vamos testar novamente, abri o meu terminal, setinha para cima, aliás, mais uma vez, build, vamos ver se some aquele erro do Chrome, deixa eu já abrir o Chrome aqui, opa, deu um errinho, vamos tentar entender por quê. Ok, aqui na verdade todo este código daqui está errado, tá? Na verdade eu sempre me confundo com isso, pessoal. Plugins é um array, tá bom? E aqui dentro eu tenho um outro array e agora sim eu coloco aquele código que eu tinha antes, tá bem? Então tá aqui. Cada plugin, então, ele tem que estar dentro de um array. Então, olha só, tem um array que é o plugins. Aí, cada elemento desse plugins aqui, eu posso ter um array. O primeiro elemento desse segundo array é o nome e depois eu posso ter um objeto de configuração, tá bom? Esse objeto de configuração, obviamente, ele vai mudar dependendo do plugin que tu tá usando, tá bem? Salvei este cara, vamos executar novamente, parar aqui, rodar novamente. Ok, agora funcionou e vamos testar no browser. F5 e tá lá, aparentemente funcionou. Realizar sorteio, código funcionando. Bacana? Vamos dar uma olhadinha aqui em Network, vamos ver como que ficou então a questão aqui de como que esse JavaScript está sendo escrito. Então tá lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui nesses caras aqui, olha só. Eu não tenho nada daquele array.from, nada do tipo, tá bem? Aqui ele faz uma verificação se não existe e tem aqui como se fosse um polyfill para fazer isso funcionar, tá bom? Então, o nosso código ele está funcionando, digamos assim, na maior parte dos browsers hoje em dia. Bacana, pessoal? É só e tá lá, olha só. Não temos mais, por exemplo, as Eron Functions que eu tinha antes, tá bem? E é isso aí. Um grande abraço, até o próximo vídeo.